Marcos capítulo 12, versos 41 a 44. À luz dessa passagem, vamos pensar no tema Jesus vê a sua oferta, pedagógica, generosidade da viúva pobre. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos ler as Escrituras imaginando cenários. E quando eu olho para esse texto, eu vejo nosso Senhor na cidade de Jerusalém, no templo. E o texto vai dizer com muita clareza que ele estava num lugar específico, assentado diante do gasofilácio. A palavra gasofilácio, para muitos de nós, ela é uma palavra estranha, né, na nossa cultura. Se, por exemplo, essa palavra caísse no Enem, muita gente ficaria reprovada. Porque não é uma palavra comum. Nós cristãos talvez ouçamos com mais regularidade do que a comunidade de modo geral. Mas essa palavra gasofilácio é uma palavra grega composta que significa basicamente cofre do tesouro. E tratava-se, portanto, de um baú onde eram depositadas as ofertas, né? Um baú. Um recipiente onde as ofertas eram coletadas e guardadas em segurança. Nos dias de Jesus, segundo biblicistas, arqueólogos, historiadores, provavelmente o gasofilácio era um salão em algum dos pátios do Templo de Jerusalém, possivelmente junto à Porta Formosa. E naquele lugar havia 13 grandes baús, em um formato de trombeta, onde as pessoas faziam as suas ofertas. Depositavam. E o doador, ele registrava a soma que estava sendo doada para um fim específico no templo. E o que o texto diz com muita clareza é que Jesus estava naquele lugar, assentado diante do gasofilácio, e o texto diz que ele observava como as pessoas faziam a sua oferta. E Marcos registra que Jesus viu muitos ricos, um grupo expressivo de pessoas dando ofertas significativas, e há também o destaque para uma viúva pobre que depositou 2 moedas, uma oferta insignificante aos olhos humanos. E ali mesmo, naquele espaço, Jesus reúne o grupo de discípulos e começa a falar com eles sobre aquilo que ele viu. E o assunto a partir do qual Jesus vai trabalhar não é necessariamente dinheiro. Ele vai tratar o coração humano. E, curiosamente, poucas vezes, na verdade 5 vezes apenas, Jesus faz isso. Reunir os discípulos após um evento e aproveitar o cenário para dar uma aula. E o que Cristo vai fazer aqui é dar a eles uma aula de teologia, uma aula de economia. Ele vai dar uma aula sobre o coração humano. E eu queria a sua atenção para nós pensarmos hoje sobre esse tema. Jesus vê a sua oferta. E à guisa de introdução, eu quero destacar algumas verdades preliminares aqui. Primeiro, ouçam, dinheiro é um assunto espiritual. Falar de dinheiro é encarar o poder sedutor de Mamon. Todas as vezes que Jesus falou sobre esse assunto, ouçam, a intenção era revelar a condição do coração. E eu oro para que você tenha sabedoria e sensatez para examinar o próprio coração na manhã de hoje, porque esse é um dos assuntos mais sensíveis da nossa vida. E um assunto revelador. Por quê? Um orçamento é um documento teológico. A maneira como você gasta o seu dinheiro revela quem você é. Razão pela qual Jesus, observando como as pessoas faziam suas ofertas,
ele lança a mão daquele cenário para dar uma instrução muito preciosa, tanto para os discípulos naqueles dias, quanto para nós hoje. E o que ele vai apontar aqui, e está presente em todo o Novo Testamento, em particular nas narrativas do Evangelho, é que dinheiro não é um meio impessoal de troca, moralmente neutro, usado para comprar e vender coisas. Não é. À luz das Escrituras, o dinheiro é um poder, ouçam, que tem a capacidade de nos dominar e nos submeter em adoração. Jesus, observe que ele vai personificar o dinheiro e dar nome ao dinheiro. Em outras versões aparece a expressão mamon. Os historiadores, os exegetas do Novo Testamento não têm consenso quanto ao que significa essa palavra, mas a ideia é que Jesus está personificando o dinheiro, dizendo que é um poder capaz de seduzir e escravizar. Ele não é neutro. Ou ele é teu servo, ou ele é teu senhor. Não há neutralidade, não há uma via média. Razão pela qual, lá em Mateus, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Palavra de nosso Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. Por que razão? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A palavra riquezas aqui em outras versões é mamon. O que ele está dizendo é que o dinheiro, aqui personificado na figura emblemática de mamon, é um poder rival a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. E algumas observações são importantes aqui. Primeiro, ele apresenta mamon como um senhor a quem a pessoa serve com devoção e a quem ama. Ele apresenta mamon como uma espécie de Deus rival que tenta assumir o controle da nossa vida. Mas Jesus não está falando aqui ou demonizando o dinheiro. O que ele está fazendo aqui ao mesmo tempo de mostrar o perigo sedutor do dinheiro e a necessidade que nós temos de avaliar o próprio coração para saber quem está no comando. Porque ou servimos a Deus ou as riquezas. Ele está falando justamente desse poder e dessa capacidade que o dinheiro tem de seduzir e escravizar. Há um texto muito interessante de um autor chamado Richard Foster. Ele escreveu uma tríade bem interessante sobre ídolos que seduzem. E um desses ídolos é o dinheiro. E nessa obra ele escreveu o seguinte: Jesus falou sobre o dinheiro com maior frequência do que sobre qualquer outro assunto, à exceção do reino de Deus. Ele dedicou uma quantidade inusitada de tempo e energia à questão do dinheiro. Na comovente história acerca da viúva pobre, lemos que Jesus sentou-se intencionalmente diante do lugar onde as contribuições eram depositadas e ficou contemplando as pessoas que colocavam ali as suas ofertas. Ele se propôs a ver o que elas davam e a discernir o espírito com que faziam suas doações. Para Jesus, doar não era um assunto de foro íntimo. Ele observa que a maneira como as pessoas faziam suas ofertas revelavam a condição do coração. E a partir daquele cenário, ele chama os discípulos e começa a falar sobre o coração, sobre os deuses que nos seduzem, sobre a condição do coração humano. Então, dinheiro é um assunto espiritual. Segundo, dinheiro é um assunto perigoso. Falar de dinheiro é mexer com o próprio coração. É falar daquilo que é difícil tratar, porque, por mais que não reconheçamos, é um ídolo que tenta nos seduzir e nos escravizar. O filósofo alemão Nietzsche, entre outras coisas, disse algo interessante, que há mais ídolos do que realidades. E um desses ídolos antigos, sedutores, escravizadores, é sim o dinheiro. É um assunto perigoso. E observe, por que Jesus está falando ou fazendo essas afirmações? Porque, repito, o dinheiro é um ídolo que os homens amam e defendem. Quer um exemplo? Ou alguns exemplos? As pessoas se casam e se separam por dinheiro. Elas fazem e desfazem amizades por causa de dinheiro. Elas se vendem por causa de dinheiro. Talvez por conta disso pensem que
as outras pessoas também têm preço. Elas matam e morrem por causa de dinheiro. Então nós não estamos falando de um assunto neutro, mas de um assunto espiritual e denso, perigoso. Um outro pensador disse com muita propriedade, em harmonia com a teologia cristã: se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas, deve dizer que elas o possuem. E nas igrejas evangélicas, na atual conjuntura, falar de dinheiro tornou-se um tabu. Os pastores e líderes só faltam pedir desculpas à congregação quando vão falar sobre esse assunto. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, porque há uma preocupação de não se imiscuir, digamos assim, com o comércio que está instalado na igreja evangélica brasileira, onde há muitas organizações, ajuntamentos com placa de igreja que são verdadeiras instituições religiosas com fins lucrativos, que fizeram da casa de Deus um covil de salteadores e do púlpito um balcão de negócios. Então as igrejas históricas, anglicanas, metodistas, presbiterianas, batistas, igrejas herdeiras da reforma, que têm uma tradição, uma história, elas, com receio de não fazer parte ou não serem colocadas nesse grupo de empresas religiosas que estão fazendo o que não devem fazer, prometendo o que Deus não prometeu, elas ficam reticentes, com muitas reservas. E com isso, há um efeito colateral. Qual é o efeito disso? Boa parte das nossas igrejas são absolutamente tímidas, falta-nos ousadia, falta-nos uma perspectiva bíblica desse assunto, que não é periférico, é um assunto central. E nós precisamos olhar para as Escrituras em diálogo com a nossa tradição e com a nossa história e aprender sobre esse assunto. Para o bem da nossa vida, para o bem da nossa família, para o bem da nossa igreja, para o bem do nosso país, para entender a nossa participação na sociedade como um todo. É um assunto muito mais amplo e no futuro voltaremos a tratar com mais detalhes. Há uma passagem no Novo Testamento, ainda pensando numa introdução a esse assunto, em que Jesus mostra com muita clareza como esse poder sedutor escraviza e rouba dos homens a alegria da salvação. O episódio do jovem rico, quando o texto vai dizer que um jovem procurou Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus repreende dizendo: olha, bom, só um que é Deus. E diz assim: você conhece os mandamentos? E cita alguns dos mandamentos, e o jovem nem termina, nem espera Jesus concluir a fala, e diz assim: não, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E então Jesus, em resposta à fala dele, diz algo interessante. Está lá em Lucas, capítulo 18. Ouvindo Jesus, disse-lhe: pois bem, uma coisa te falta, apenas uma. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouça um adversativo aqui. Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. E por que da tristeza dele? Porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas observações. Jesus não está condenando as riquezas em si. Na verdade, na história do Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja cristã, nós temos inúmeros homens e mulheres que tiveram uma excelente condição, alguns que foram muito ricos e serviram a Deus com muita integridade. Nós não podemos demonizar as riquezas, nós não podemos marginalizar os ricos, nem se apropriar de porções bíblicas como essa, como alguns o fazem, para legitimar ideologias que não têm amparo nas Escrituras. Nós não podemos nem demonizar a riqueza, nem divinizar a pobreza. O dinheiro pode sim tornar-se um ídolo tão forte, tão sedutor e poderoso, a ponto de fazer o homem rejeitar a oferta da vida eterna. Mas alguns, por graça, têm conseguido administrar as riquezas como um dom,
que servem aos propósitos de Deus, mas que não são seus senhores. José de Arimateia, por exemplo, curiosamente, foi um homem rico que teve a condição e a ousadia de pedir o corpo de Jesus para sepultar e providenciou um sepultamento digno, cumprindo a profecia. Então isso é muito interessante. Sobre isso falaremos em outra ocasião. Portanto, Jesus personifica o dinheiro para dizer, é difícil entrar, porque as riquezas têm esse poder sedutor, da autossuficiência, e rouba do homem aquela necessidade de submeter-se ao Evangelho, a Cristo. O coração fica seduzido entre servir a Deus e servir as riquezas. Algumas biografias são interessantes. Uma delas é de um magnata grego chamado Aristóteles Sócrates Onassis. Ele diz assim, em sua autobiografia, muito interessante: eu já fui como uma máquina de fazer dinheiro. Parece que gastei a minha vida num túnel de ouro, buscando uma saída que me conduzisse à felicidade, mas o túnel apenas continuava sendo construído sem fim. Após a minha morte não sobrará nada. Não me sinto dono dessa fortuna, mas um escravo dela. Observe, um homem que não tinha alguns recursos, mas um magnata, com um conglomerado de empresas, com ativos em várias áreas. Ao final da vida, escreve um texto dizendo, olha, apesar de ter muito, na verdade, eu me sinto pobre. Eu não sou dono, eu sou escravo disso. É essa questão que Jesus está apresentando aqui. E é sobre isso que eu quero a atenção dos irmãos para tratar. E esta oferta da viúva pobre é altamente pedagógica. E temos preciosas lições para aprender aqui a partir dessa passagem bíblica. E eu quero, portanto, à luz do que já foi dito, ler mais uma vez um texto e aprender aqui pelo menos 3 grandes verdades que merecem nossa atenção. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa passagem, porque aqui nós vamos aprender sobre como se oferta, quanto se oferta e por que se oferta. É o que Jesus observa naquelas 2 práticas. Vejamos, primeiro princípio. Jesus observa como se oferta. O texto vai dizer claramente, de modo inequívoco, que ele está sentado nesse lugar chamado gasofilácio, que possivelmente era uma ampla sala que reunia um expressivo número de pessoas, onde elas faziam as suas contribuições. E ele está observando como se oferta. E essa expressão que Marcos registra aqui, a maneira como as pessoas procediam, revela algumas coisas. Primeiro, a oferta faz parte do culto ao Senhor. Não há nessa narrativa e nenhuma outra nos evangelhos, nem tampouco nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, nenhum outro momento no Novo Testamento, para ficar apenas no Novo Testamento, nenhuma censura à prática da oferta no templo, sugerindo tratar-se de uma tradição humana imposta sobre pessoas de boa fé. Observe, Jesus não diz assim, olha, um absurdo o que esses homens estão fazendo aqui. Deus não pede isso, Deus não requer isso. Ele não censura a prática da contribuição, porque o pressuposto é que faz parte do culto a Deus fazer ofertas daquilo que Ele mesmo, por sua graça, tem nos dado. No Antigo e no Novo Testamento, em toda a Bíblia, encontramos o povo de Deus adorando a Deus através de seus recursos financeiros, sendo fiéis na entrega dos dízimos, sendo generosos nas ofertas. Repito, um dos problemas das igrejas históricas é que há uma preocupação, e essa preocupação é legítima e deve existir, mas essa preocupação por vezes é usada como subterfúgio para um extremo oposto muito perigoso. O contingente expressivo de pessoas nas nossas igrejas que não participam de nada na vida da igreja é escandaloso. E com isso, nós perdemos o privilégio de fazer ou tomar parte daquilo que Deus está fazendo, com a minha ajuda ou sem a sua ajuda.
com a nossa ajuda ou sem ela. No culto, nosso culto ao Senhor fica prejudicado se consagrar a vida não envolve consagrar também as nossas finanças. Não damos ofertas porque Deus precisa. Ele disse ao povo de Israel que ofereciam lá os animais, naquele momento que a prática do sacrifício era um recurso pedagógico temporário apontando para a obra de Cristo. Não são meus todos os animais do campo? Não são meus todos os animais do campo? O Senhor não precisava daqueles animais que eram oferecidos por ordem dele mesmo, de modo muito claro nas Escrituras. Não é do Senhor o mundo e a sua plenitude? Tudo não é de fato de Deus, nós apenas administradores temporários na nossa curta passagem desse lado da existência? Sim, é dele. Quando Davi, o rei de Israel, estava preparando tudo para que no futuro o seu filho Salomão construísse o templo, Davi empreendeu construir, mas por alguns motivos ele foi impedido. Mas ele então mobiliza Israel, as pessoas contribuem, ele faz então os preparativos todos, inclusive contratos profissionais, alguns do exterior, como a região da Fenícia, por exemplo, os grandes artesãos. E Davi então, quando vai consagrar aqueles recursos que no futuro seriam empregados para a construção do templo, ele faz uma oração teologicamente densa, profunda. Eu quero destacar apenas um verso. Vejam o que ele disse. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Olha a consciência de Davi. Vejam, irmãos, como a teologia governa a ação. Ele está fazendo uma pergunta retórica aqui. Porque quem sou eu? Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar? Dar como? Voluntariamente essas coisas. E ele então traz a base. Tudo vem de ti. Nós apenas devolvemos para aquilo que vai concorrer para a tua glória. Então Davi está reconhecendo que nele mesmo, no povo mesmo, não há mérito. É apenas um ato de graça. Observem, no Novo Testamento, Paulo, que escreveu exaustivamente sobre isso nos capítulos 8, 9 e 10 da segunda carta aos Coríntios, em nenhum momento ele usa a palavra dinheiro. Ele usa a palavra graça. E esta é a graça que poucos almejam, a graça de contribuir. O que Davi está dizendo, em harmonia com o que Paulo diria no futuro, é que cooperar para a expansão do reino é um sinal da graça de Deus. É um privilégio poder participar daquilo que Deus está fazendo na história. Warren Wiersbe, um pregador batista, disse assim: podemos ser zelosos em outras áreas da vida cristã e sermos remissos na área da generosidade. Podemos ser zelosos na doutrina, mas temos um coração insensível para socorrer os necessitados, por exemplo. A igreja de Corinto estava aparelhada de várias graças, mas estava estacionada no exercício da graça da contribuição. Da graça da contribuição. E nós precisamos fazer um autoexame, porque, repito, esse assunto revela muito sobre quem somos e em que momento da nossa vida nós estamos. Segundo, a oferta é observada pelo Senhor da igreja. Esse é um outro princípio subsidiário aqui. A maneira como o Senhor vê a oferta, esse é um princípio também, é um desdobramento. Observe que o Senhor da igreja, ele é o crucificado, aquele que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E no livro de Apocalipse, aquelas cartas dirigidas às 7 igrejas, João diz que ele é aquele que passeia no meio da igreja. O tema do congresso, que vai ser realizado aqui em setembro, na presença de Deus, é o resgate de uma tradição cristã. Sobretudo, uma bandeira erguida pelos reformadores protestantes, o corandel. Estamos sempre na presença de Deus. A maneira como nós chegamos a esse espaço de culto público, a maneira como nós nos assentamos, a maneira como nós cantamos, a maneira como nós oramos, a maneira como nós ouvimos a leitura bíblica, a maneira como nós recebemos o sermão, nada disso passa despercebido ao Senhor da igreja. Ele está passando em revista a sua congregação. E, entre outras coisas, ele vê como nós
fazemos as nossas ofertas. Isso é um princípio. O Riley diz assim: continua vivo aquele que observou a oferta da viúva pobre, com a mesma atenção com que considerou a oferta dos ricos. Ele está vivo e ele vê como nós fazemos as nossas ofertas. O autor de Hebreus diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A nossa vida está toda ela diante daquele que não apenas vê o que é visível, mas aquele que vê e examina, como diz o profeta, esquadrinha o nosso coração, examina os nossos pensamentos. E isso deve trazer para nós, de imediato, um profundo senso de temor, reverência e uma resposta adequada de acordo com as Escrituras. E o que Deus requer de nós não é evasivas, mas obediência, gratidão, generosidade, como vamos falar em outro momento dessa reflexão. Segundo princípio maior aqui, Jesus observa quanto se oferta. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. E aí vem a observação. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, ele está estabelecendo um contraste entre as grandes quantias, entre os muitos ricos, e uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Marcos vai dizer que Jesus observa 2 cenários, na verdade, um cenário e 2 atitudes distintas. A primeira, um grupo de pessoas muito ricas dando expressivas ofertas e uma viúva pobre, cujo nome é anônimo para nós aqui, uma figura que nós não sabemos quem, mas era uma viúva pobre que deu 2 moedas e Marcos diz que era correspondente a um quadrante. Naqueles dias já havia muitos judeus ricos. E eles, como judeus, boa parte deles, embora não todos, eram praticantes da fé judaica. E eles sabiam que a lei exigia isso deles, participar do culto a Deus com suas finanças também. E eles lá faziam as suas contribuições. E observe que, segundo muitos historiadores, esses gasofilácios, eles eram nomeados com alguma letra do alfabeto hebraico. Possivelmente, esses recursos eram dados para um propósito específico, e esse dinheiro era usado para tributos do templo, para os sacrifícios, para os incensos, para o sustento dos sacerdotes levitas. Nós não sabemos quanto tempo Jesus ficou ali observando, mas foi tempo suficiente para perceber que naquele cenário havia 2 atitudes diametralmente opostas, e a partir delas, nosso Senhor vai ensinar preciosas lições. E o que me chama a atenção aqui, além dos muitos ricos que davam expressivas contribuições, o fato daquela viúva de 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Fiz um mapinha para mostrar para vocês como era o recurso, as moedas daqueles dias. Tinha um lepton, que era uma moeda de cobre, quadrante, que eram 2 leptons, o assário, que era a menor moeda romana em circulação naqueles dias, 4 quadrantes, e o denário, que era o salário médio de um trabalhador, o trabalho diário, eram 64 quadrantes. Quando ele disse que deu correspondente a 2 quadrantes, aquela mulher está oferecendo, então, 2 moedinhas. Essas moedas finas, leves e insignificantes. Não se tem como precisar qual era o valor exato, fazendo hoje uma espécie de câmbio para os nossos dias, por conta da variação, questão monetária, distância cultural, mas era um valor muito insignificante. Algumas enciclopédias teológicas, alguns léxicos, sugerem que era uma espécie de $0,25 hoje. Um valor ínfimo, considerando aquelas grandes quantias que eram oferecidas. Portanto, era um valor realmente humanamente inexpressivo. Mas o que chama atenção aqui é que a palavra de Jesus, sempre digna de toda aceitação, é muito clara. Ele diz: aquela mulher que deu 2 moedas deu mais do que todos eles. E esta afirmação, ela precisa ser considerada, e algumas perguntas são impostas a nós. Por que isso? O que é que podemos aprender? Vejamos.
A oferta da viúva é tão especial e pedagógica que Jesus reúne os discípulos e usa o exemplo dela como uma referência de modelo, uma referência. A situação é muito oportuna, porque o Senhor vai falar claramente que aquela mulher, para o escândalo dos discípulos, deu mais do que todos aqueles. E eu suponho que eles devem ter perguntado, ou pelo menos, ainda que não tivessem verbalizado, passou na mente deles: como é possível? Que matemática é essa? Não fecha essa matemática. Como que pode 2 moedas representar mais do que uma soma impressionante? Porque diz que muitos ricos ofereciam muito. Por 5 vezes, nosso Senhor faz esse tipo de reunião, digamos assim, aula ao ar livre, a partir de um cenário para ensiná-los. E o primeiro ponto é esse: aquela viúva é para nós uma referência de como e quanto deve ser dado. Segundo, o fato de ser uma viúva pobre não roubava dela o privilégio e o dever de contribuir independente do valor. Ela era viúva e pobre. E tem alguns, repito, que querem submeter as escrituras a certas ideologias que quase proíbem o pobre de participar. Não, o pobre não tem que participar, ele tem que receber alguma coisa e não dar alguma coisa. Vejam como é sutil e perigoso qualquer tipo de intervenção ideológica numa leitura da Escritura. Está aqui uma viúva pobre, no contexto de Israel, e em nenhum momento Jesus diz: olha, essa mulher não deveria estar dando nada. Ela tinha que estar recebendo alguma assistência do templo, do governo de Israel. Jesus não censura, muito pelo contrário, a toma como exemplo referencial. E cá estamos nós, 2000 anos depois, pensando nesse cenário. Era uma pessoa de pobreza extrema. As viúvas não tinham nenhum tipo de previdência naqueles dias, nenhuma previdência paga pelo Estado, por exemplo, nem tampouco nenhuma pensão deixada pelo marido. Tanto é que em toda a linha do Antigo Testamento você tem sempre os profetas dizendo que Deus é o Senhor, o Deus dos órfãos e das viúvas. Porque Deus chamava para si a responsabilidade de assistir aqueles que ficavam desassistidos naquela cultura. Então aquela mulher era pobre, uma viúva muito pobre. E ela está no templo, prestando culto a Deus, e o que ela tem, ela dá. Um autor disse assim com muita propriedade: a quantia exata não era visível à distância. Jesus sabia disso, como também sabia que era tudo quanto ela possuía, devido aos seus poderes sobrenaturais. Não se podia oferecer menos de 2 leptos ou centavos. Portanto, era a menor oferta que qualquer pessoa poderia oferecer. Aquela mulher não levou as 2 moedas com a mão aberta, mostrando para as pessoas: estou dando aqui 2 ofertas. O Senhor disse que ela deu 2 ofertas porque tudo está patente diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. E ele então faz as suas observações e diz que aquela mulher deu mais do que todos os outros. Há muitas histórias, irmão, nós poderíamos aqui gastar um bom tempo pensando nessas histórias altamente pedagógicas, instrutivas, mas há algum tempo eu li sobre um caso também muito interessante que se deu na Escócia, numa época de pobreza, talvez alguns séculos atrás, de uma senhora que ficou conhecida na sua comunidade, pois a despeito das suas muitas limitações econômicas, das suas fraquezas, ela sempre buscava contribuir, participar. E ela se tornou para aquela comunidade uma espécie de modelo de oferta sacrificial. E quando ela veio a falecer, a comunidade deu a ela um sepultamento digno e colocou lá um epitáfio interessantíssimo. E no epitáfio está escrito, lá na cidade de Edimburgo: ela fez o que não pôde. Ela fez o que não pôde. Ou seja, se nós fizermos uma leitura da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, os macedônios, que naquele momento da história estavam extremamente empobrecidos, ao contrário dos coríntios, que tinham, mas não tinham disponibilidade, essa mulher, lá na Escócia, como tantos outros cristãos, a despeito das dificuldades, são chamados por vezes a fazerem ofertas sacrificiais, fazerem o que não podem às vezes. Como aquela viúva que humanamente parece ser uma atitude inadequada, mas Jesus não a censura. Ela deu apenas 2 moedas, o texto diz que ela deu
tudo o que possuía para o seu sustento. Era uma mulher muito pobre. Isso tem muito a nos ensinar. Caminhando. A oferta da viúva pobre foi considerada a maior de todas, não pelo valor ofertado, mas pela proporção envolvida. O versos 41 a 44, Jesus vai mostrar ou explicar as razões pelas quais ele avalia que a oferta daquela mulher pobre, viúva, foi maior do que aqueles homens todos. Porque eles, diz Jesus, dava da sobra. Ela deu daquilo que lhe era para o sustento. E aqui, irmãos, a gente entra num ponto muito sensível dessa reflexão. Nós temos hoje instalado uma cultura de oferecer a Deus a sobra. De oferecer a Deus aquilo que não vai fazer falta. E, curiosamente, muitas vezes, nós nos queixamos da falta de visão das igrejas, diante de um Brasil continental, com múltiplas necessidades, com muitas possibilidades. Mas eu pergunto, como avançar se um expressivo número de cristãos brasileiros não tem discernimento, visão, entendimento, disponibilidade para participar, entre outras coisas, dessa área tão importante que é a contribuição financeira? Nós somos parte de uma cultura de oferecer a Deus aquilo que é sobra. O John Gill diz que não foi uma contribuição em quantidade, mas em proporção à capacidade. E o reverendo John Stott, nosso professor, diz: a igreja é rica, é claro que às vezes somos chamados a dar como os macedônios deram, fora da proporção com a renda, com uma oferta sacrificial em circunstâncias particulares. Mas o princípio aqui é fundamental. A oferta cristã nunca deve ser menor que proporcional à nossa renda. Razão pela qual esse princípio está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre tendo a renda como um referencial. Eles deram muito, mas na avaliação de Jesus foi menor por uma questão de proporção. A oferta foi alta, mas proporcionalmente foi menor do que o daquela mulher, porque eles deram, disse Jesus, da sobra. Ela deu o que tinha, tirou do próprio sustento. E aqui, caminhando, uma das mais tristes habilidades de uma pessoa apegada ao dinheiro é dar razões para não doar. E esses autores todos que pensam sobre esse assunto, que refletem sobre esse assunto à luz das Escrituras, afirmam, quase que em consenso, que uma das maneiras de nós lutarmos contra este ídolo que tenta nos seduzir, nos escravizar, é aprender a doar, aprender a contribuir, aprender a dar com alegria. Ou como disse Paulo, Deus ama quem dá com alegria, com desprendimento, com alegria de estar fazendo não apenas o que é requerido, mas aquilo que vai glorificar a Deus e abençoar vidas. Como pastor, ao longo desses últimos anos, eu tenho ouvido de tudo. E, curiosamente, há uma espécie de prática muito comum que é usar evasivas, desculpas, subterfúgios para não participar. Vejam algumas razões, algumas frases comuns entre os crentes na atual conjuntura. A igreja é rica e eu sou pobre. Não vou dar meu dinheiro para o pastor. Deus sabe que se tivesse mais, Deus sabe, eu daria. Eu uso meu dinheiro para ajudar os mais pobres. Dízimo, isso é coisa do Antigo Testamento. Eu sou livre para dar quanto e quando eu quiser. Essas e várias outras são as desculpas que as pessoas dão para não participar da obra de Deus através dos seus recursos. Martinho Lutero, que foi realmente um notável homem, apesar das suas nódoas, ele dizia que há 3 conversões que todo cristão tem que passar. A conversão do coração, que é o novo nascimento, a mudança da natureza, aquilo que Jesus chamou de novo nascimento, sem o qual ninguém pode entrar no reino dos céus, disse Jesus em João. A conversão da mente, que é uma cosmovisão cristã,
E há muitos novos crentes, crentes em Jesus, que não têm uma cosmovisão cristã. Razão pela qual vocês veem, é comum perceber crentes em Jesus com uma mentalidade pagã, anticristã por vezes. Porque o coração foi convertido, mas a mente, o entendimento, as bases intelectuais não foram mudadas ainda. Falta uma cosmovisão cristã. E Lutero falou sobre a conversão do bolso. Ele dizia que essa é uma área extremamente sensível. Há muita gente que não participa, porque o coração está convertido, mas o bolso ainda não. Há uma história muito curiosa, salvo engano, se deu na Inglaterra. Uma viúva, uma jovem senhora viúva, mantendo seu filho na tradição cristã, sempre aos domingos, nos cultos anglicanos. Naquele domingo não pôde ir à igreja e disse para o filho: você então vai ao culto, é perto de casa, eu quero que você vá à igreja. Eu não vou, mas você vai. E deu a ele 2 moedas. Uma você vai contribuir, você vai participar do culto. Era uma mãe catequética, que ensinava. E na volta, você vai então, voltando do culto pela manhã, você vai tomar um sorvete. E o garotinho foi muito animado. Não tanto com o culto, mas com o sorvete. E correndo pelas ruas, ele tropeça, cai, e uma das moedas sai tintilando e cai no bueiro. E ele então grita: ah, lá se foi a moeda de Deus. Quando a coisa aperta, qual é a primeira moeda que vai embora? É de Deus. E ainda alguns teólogos dizem assim: Deus sabe de todas as coisas. Deus é misericordioso. Isso tem muito a nos ensinar, porque nós precisamos olhar para esta frase, que eu vou repetir agora, com uma verdade que é digna de reflexão. O nosso orçamento é um documento teológico. Me diga como você gasta o seu dinheiro, eu vou dizer quem você é. E nós precisamos investir mais no reino de Deus. Não para criar impérios para homens, não para sustentar a vida nababesca de certos religiosos, mas para abençoar vidas por meios legítimos e que a Bíblia encoraja-nos a participar. E eu encerro falando do terceiro princípio, muito mais rapidamente. Jesus observa o porquê se oferta. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram no que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Repito, eles deram da sobra. E por que deram da sobra? Porque, na verdade, eles não tinham dinheiro. Essa que é a ironia. Eles não tinham dinheiro. Era o dinheiro que os tinha. E essa é a grande ironia e o perigo que pode incorrer aquele que tem mais recursos. Não apenas estes, que é muito pobre, que tem muito pouco, mas esse pouco não é deles, porque na verdade estão presos, escravizados àquilo. O que Jesus está dizendo é que aqueles homens davam da sobra porque na verdade nada tinham, porque tinham tanto medo de perder. A base, a segurança estava nisso. Razão pela qual veja a quantidade de pessoas que tiram a própria vida quando perde um valor significativo. Na queda da Bolsa em 98, nesse último problema que houve agora nos Estados Unidos, mais recentemente, a quantidade de gente que se desespera, porque toda a base existencial está construída em torno de algo que lhes é tangível e palpável. Tira aquilo, está perdida, não há sentido para viver. Então, elas não têm o recurso, é os recursos que a dominam, que as têm. Ezequiel disse assim: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Nós falamos de idolatria e pensamos nos ídolos forjados pela mente humana, os ídolos tangíveis, palpáveis, mas há mais ídolos no nosso coração do que em todo panteão pagão, irmãos. Nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. E a coisa mais sutil é que nós podemos fazer ídolos a partir de coisas que são legítimas e que Deus nos dá como um dom. Sua família pode ser um ídolo, seu filho, sua esposa, seu esposo, sua igreja, seu ministério, seu trabalho, sua vocação. Qualquer coisa legítima
que seja uma fonte maior de alegria para nós e de expectativa e de confiança, é um ídolo. E o dinheiro, diz Jesus, é mamon. Ou você é senhor do dinheiro, ou você é escravo dele. Ou você está no controle, ou você está sendo controlado. E aqueles homens que deram expressivas ofertas e aos olhos das pessoas, oh, quanta piedade. Jesus diz, olha, eles não foram tão bons assim, porque deram da sobra. Eu vou dar para vocês uma outra referência. Essa mulher, ela sim, ela deu mais do que todos eles. Porque ela não estava apegada. E a questão não é monetária, é proporcional à renda. Em outro momento, se Deus permitir, nós vamos pensar sobre os 7 pecados capitais, numa série de mensagens. Nós vamos pensar sobre a avareza. A avareza, diz Paulo aos Efésios, que é idolatria. E a avareza, por definição, usando Tomás de Aquino, é essa incapacidade de dividir, essa capacidade de doar, essa dificuldade de desfazer-se. Há um apego. Quem muito entendeu isso foi um teólogo chamado Walt Disney, quando ele criou a figura do tio Patinhas. Vou pregar um sermão aqui sobre o tio Patinhas. O homem avarento nunca está em paz. Está sempre os irmãos metralhas, assustando. Quem se aproxima dele sempre se aproxima com interesse escuso, porque ele é um escravo daquelas coisas. E Jesus está propondo liberdade ao jovem rico, que preferiu as posses à vida eterna, e agora está instruindo os discípulos, que no futuro diriam, naquele mesmo templo, a um homem que pediu a eles um dinheiro. Nós não temos, olhe para nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. Algo mais precioso. E eu finalizo lendo alguns textos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a avareza, que é a idolatria. E como fazer morrer essa natureza pecaminosa, adâmica que é em nós? Virtudes que devem ser cultivadas: obediência, gratidão, generosidade. Aquela mulher não inventou a lei, nem criou o dever. Ela está contribuindo porque ela é membro do povo da aliança e ela sabe que Deus, como criador e legislador, tem a prerrogativa de estabelecer a maneira como ele é cultuado, e é Deus quem ordena que participemos do seu culto com as nossas ofertas também. Ela o faz com gratidão, porque aquela mulher, apesar das dificuldades pelas quais passou, e certamente ela deve ter passado por muitas dificuldades, aquela mulher podia dizer, como disse no passado um obreiro, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ela então estava tendo ali o privilégio de ser generosa. E generosidade não tem a ver necessariamente com o valor, mas com a proporção. E eu oro para que nós todos tenhamos a alegria de participar. Orando sobre esse assunto, pensando, estudando para pregar hoje aos irmãos, primeiro pregando ao meu próprio coração, e diante de nós os desafios que estão apresentados, nós que fomos por um desígnio da providência estabelecidos nas regiões mais lindas do Rio e do Brasil, uma das regiões mais agraciadas em muitos sentidos, mas ao mesmo tempo tão empobrecida. Nenhum de nós pode mensurar a quantidade de gente escravizada ao nosso redor. Filhos de pais vivos, órfãos de pais vivos, lares destruídos pelo pecado, gente tateando nas trevas, criando seus ídolos para satisfazer o coração sem nunca conseguir. E esta igreja aqui plantada tem o tesouro do Evangelho, único poder capaz de libertar o homem das algemas do pecado. Tanto por fazer. E nós temos que abrir os olhos, como disse Jesus, trabalhai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. É agora, meus irmãos, a hora de nos engajarmos naquilo que Deus está nos chamando para fazer. E os desafios estão postos. E, entre outras coisas, precisamos participar financeiramente. Eu encerro lendo aos irmãos uma exortação, apenas isso, antes de orarmos. Exortação feita por um anglicano chamado John Riley, o bispo anglicano de Liverpool, dizendo à sua igreja sobre esses assuntos. Ele disse assim:
Façamos as nossas contribuições como os que se lembram que os olhos de Cristo estão postos sobre eles. Cristo continua vendo exatamente o que cada um de nós dá e sabe exatamente o quanto é retido. Acima de tudo, contribuamos na qualidade de discípulos de um Salvador crucificado, que na cruz se entregou de corpo e alma por todos nós. Temos recebido livremente. Contribuamos, portanto, com liberalidade. Portanto, irmãos, generosos em dar e prontos a repartir. Vamos repetir esse texto? Generosos em dar e prontos a repartir. Precisamos orar. Que Deus, Senhor, nos abençoe. Que essa palavra não apenas alcance a nossa mente, mas também o nosso coração. E que haja mudanças significativas para a glória de Deus e para a nossa alegria. Vamos orar? Curve a fronte, vamos todos falar com Deus. Sempre que Deus fala, irmãos, Deus espera a resposta. E eu quero lhe encorajar aí, onde você está, a responder a Deus em oração. Se essa passagem bíblica, se essa mensagem falou ao seu coração, o que é que Deus espera? Mudança. Não é fácil, mas é possível pela graça de Deus. E eu oro para que a nossa igreja avance em muitas áreas, e nessa também. Deus soberano, nosso Pai celestial, te louvamos por tua palavra, lida e exposta nesta manhã. Te damos graças porque o Senhor é um Pai que disciplina os seus filhos. Nesta manhã fomos exortados, encorajados, e nós queremos responder com obediência à tua palavra. O Senhor conhece a vida de cada um dos que aqui estão. Não há nada oculto diante de ti. E eu oro, Senhor, para que sejamos livres. Para que tu sejas, e tu somente, a nossa confiança. Que não nos apeguemos às coisas como se elas fossem nos dar segurança. Tudo é muito frágil, a vida é muito curta, não há nada sob o nosso controle. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dos bens que tu tens nos dado, dos dons que o Senhor tem nos abençoado, não como fins em si mesmos, mas como meios através dos quais o teu nome pode ser glorificado. Senhor, abençoa esta igreja. Nós te louvamos por tudo que foi feito ao longo destes mais de 50 anos. E agora diante de nós está um expressivo número de desafios, grandes coisas. A nossa força é pequena, mas nós confiamos em ti. Nós rogamos para que essa igreja cresça em todas as áreas, e nessa em particular. Que sejamos generosos em dar, prontos a repartir. Livra-nos da idolatria, da avareza, e todos aqueles pecados que te ofendem, guarda-nos, Senhor. Reconhecemos que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Te louvamos pelo pão à mesa. Te louvamos pela vida, que é uma concessão da tua graça. Te louvamos pelos talentos, pelas oportunidades. Tudo vem de ti, nós reconhecemos isso. E nós queremos participar do culto ao Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado. Com canções que exaltem a ti, quem tu és e o que tu fazes. Queremos participar do culto com orações que confiam de fato no Senhor. Mas também queremos participar do culto com as nossas ofertas que testemunham, eu confio no Senhor. Pai bendito, nos abençoa. Abençoa cada homem desta igreja que tem a responsabilidade de governar a sua casa, de pastorear o seu lar. Que nós possamos consagrar as nossas finanças e que os nossos orçamentos, Senhor, estejam em harmonia com os princípios da tua palavra. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Que assim seja. Colocamos por fim diante de ti os desafios, Senhor, que temos nesse espaço do segundo semestre. Deus abençoa-nos para que a glória seja tua e não nossa. E nos ajude a avançar e vencer. É o que te pedimos, em nome de Cristo, que se entregou por nós. Nossa maior referência do que é ser generoso. Em nome dele que oramos. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo, e sejam sobre todos aqueles que confiam na providência, hoje e sempre. Amém.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer.